meus irmãos, nós vamos mais uma vez fazer a leitura conhecida de Apocalipse 10, 7. Vamos à leitura, Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amado Criador, rogamos que o Senhor nos ajude, porque o homem nada pode fazer. O Senhor mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Estamos aqui para fazer alguma coisa que engrandeça mais o seu nome através de seres mortais. Pedimos, enquanto falamos, que o grande Espírito Santo mova estas palavras no coração de cada eleito, segurando esta verdade e mostrando a eles que o Senhor tem cumprido o que o Senhor tem prometido. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Deus cumprindo sua palavra. Eu começaria aqui no parágrafo 172, qual é a atração sobre a montanha, onde o irmão Brana pergunta assim: crê você que sou seu profeta? É bom isto. Crê você que o irmão Brana foi o profeta? Isto parece infantil, mas Deus cumprindo sua palavra está baseado nisso, que William Branham foi o profeta. E se ele foi o profeta, o que Deus tinha prometido era para os dias do profeta. Não era para os dias de Lutero, de Wesley, Pentecostes, nem para nossos dias. O que Deus prometeu cumprir foi nos dias da voz do sétimo anjo. Então aquilo só temos que crer que ele foi um profeta e que cumpriu. Com isto vamos notar que tem as pessoas que crêem que irmão Branham vai vir para ser profeta. Eles creem que irmão Branham foi um evangelista. E estão tudo dentro da mensagem, e são pessoas que lutam pelo que eles creem, mas não conseguem crer no que irmão Branham estava perguntando lá atrás. Irmão Branham, em 1950, por aí, já estava perguntando: crê você que sou seu profeta? Quando ele fez o
filme O Profeta do Século XX, O Fundo Clama o Fundo, então você nota ele perguntando: crê você que sou o seu profeta? Então, as pessoas precisam de crer que Deus mandou um profeta que cumpriu sua palavra. E se ele mandou um profeta, ele não cumpriu uma parte da sua palavra, mas cumpriu sua palavra. Isto é, a totalidade da palavra que ele havia prometido. Quando Deus promete, ele cumpre. Ele só não cumpre do jeito que nós queremos. Ele cumpre do jeito que ele quer. Então, os que creem que o irmão Brana é um evangelista, foi um evangelista, e ainda virá para um trabalho profético, isto é porque eles não crêem no profeta. Eles não crêem no que o profeta pregou. Eles não crêem nas perguntas que o irmão Brana diz: crê você que sou um profeta? E eles não creem. Eles podem dizer que crê, mas eles estão mentindo. Se eles crescem, eles aceitariam a palavra que foi pregada pelo profeta do jeito que ela está. A mesma coisa é aqueles que creem que o irmão Brana é profeta, mas que revelou os selos, mas eles não dizem o que é. É outro lado também, está crendo que o irmão Brana é profeta e que ele revelou os selos, e tem hora que eles ficam engastalhados no sétimo selo e dizem: ele não revelou o sétimo. Então isso é não crer que o irmão Brana foi um profeta. O profeta, nesse tempo, que viria para cumprir Apocalipse 10, de 1 a 7. Eu li apenas Apocalipse 10, 7. Mas nos dias do profeta, ele diz aqui que cumpriu Apocalipse 10, de 1 a 7. Amém? Vou repetir outra vez o Desvelar de Deus 341. O irmão Brana diz agora que Apocalipse 10 está cumprido. Então, se está cumprido, o irmão Brana está dizendo assim: agora que os 7 trovões está cumprido, revelado. Agora que o que Deus prometeu de revelar os segredos está revelado. Agora, certo? Essa é a tradução de Goiânia, o Desvelar 341. Mas vamos aqui no 4 Ação sobre a Montanha, parágrafo 148. Presta atenção, que nos dias do irmão Brana, a gente sempre diz Apocalipse 10, 7. Eu mesmo fiz a leitura, 10, 7. Mas nos dias do irmão Brana não cumpriu 10, 7. Cumpriu 10, de 1 a 7. Cumpriu toda aquela escritura que fazia referência ao ministério do sétimo anjo. 148, 4 Ação sobre a Montanha. O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Então agora a gente tem que voltar e lembrar lá do Monte Pôr do Sol. O Monte Pôr do Sol foi onde a espada caiu na mão dele, porque tudo é no Quênio. Está ali, onde a espada caiu na mão dele. É no Monte Pôr do Sol onde tem o rosto de um homem, no próprio monte, é formado o rosto de um homem, que todo mundo crê que ali já estava o rosto do irmão Brana, para mostrar para nós que era um profeta. O Monte Pôr do Sol quer dizer Monte do Entardecer. No entardecer haveria luz. Está cumprindo a Bíblia Sagrada, Zacarias 14, 6 e 7. Não só o nascimento do irmão Brana, porque a mensagem do profeta do século XX mostra que Zacarias 14, 6 e 7 foi o nascimento do irmão Brana. Mas foi o ministério dele também, porque o ministério dele era a luz do entardecer. Então estava tudo cumprido. É questão de nós vermos que aquilo aconteceu, cumpriu. Muita gente não viu, mas o irmão Brana mostrou que isso cumpriu. Então é uma pergunta: o que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? As pessoas nem sabem o que aconteceu. E sobre o Monte Pôr do Sol, onde manifestou aquela nuvem de anjos, exatamente ali onde cumpriu o sétimo selo. Então a pergunta é: o que aconteceu
sobre o monte pôr do sol? Tem coisa que começa e vai um tempo para terminar. E o que aconteceu foi que aquilo do monte pôr do sol, do sétimo selo, Deus estava cumprindo sua palavra. Era nos dias da voz do sétimo anjo, e o sétimo anjo é o mensageiro do entardecer, que tem a mensagem do pôr do sol, que o seu rosto está no monte pôr do sol, e que no monte pôr do sol, ele, William Branham, foi arrebatado para dentro da nuvem de anjos. Amém. Eu vou chegar lá ainda. Vamos dentro de alguns parágrafos, porque eu creio que nunca é demais falar sobre isso. Como a leitura de Apocalipse 10:7, nunca é demais. Sempre ela tem um segredo que você precisa aprender. Quando aquilo é revelado a você, o mistério foi revelado. O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Ele diz, Deus confirmando a sua palavra. Isto é, o que é todo este barulho. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez. O que aconteceu no monte pôr do sol? Deus cumprindo. Ô, irmão, se Deus cumpriu sua palavra, eu estou com Apocalipse 10, de 1 ao 7. Está aqui na mensagem, 148, com a atração sobre a montanha. Todo mundo sabe disso. O povo lê essas coisas. Eles não crêem, mas eles lê. Eles sabem que existe isso. Mas eles não crêem que é do jeito que está escrito. Observe, o que foi no monte pôr do sol. O que aconteceu no monte pôr do sol. Deus cumpriu sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10, de 1 ao 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá. O próprio versículo está dizendo o que aconteceria nos dias da voz do sétimo anjo. Deus cumpriria sua palavra. Quando ele tocasse a sua trombeta, se cumprirá. Agora, ele não vai tocar sua trombeta, ele está mostrando aqui que no monte pôr do sol, Deus cumpriu sua palavra. Está aqui. O que é o monte pôr do sol? O que aconteceu no monte pôr do sol? É Deus cumprindo sua palavra, outra vez, Apocalipse 10, de 1 ao 7. Então, se Apocalipse 10, de 1 a 7, foi cumprido no monte pôr do sol, você tem que saber que os 7 trovões foram cumpridos no monte pôr do sol. Agora, ali foi cumprido, Deus cumpriu sua palavra. Agora, Deus tinha que revelar aquela palavra que ele cumpriu ao seu profeta. Aí ele foi revelar essa palavra ao seu profeta. Lá em março de 63, ele veio e revelou aquela palavra para o profeta, para que o profeta pudesse dar aquela mensagem para nós. Irmão Branham diz assim, o mistério escondido de Apocalipse 10, outra vez, de 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja. Isso quer dizer que não sobrou aqui uma frestazinha para nenhum outro William. Não sobrou. O mistério escondido de Apocalipse 10, de 1 a 7, a última mensagem para a última era da igreja, que foi a era de Laodiceia. Deus cumpriu. Ele diz, cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem fosse revelado. Deus cumpriu São Lucas 17:30. É Deus cumprindo sua palavra. O que aconteceu no Monte Pôr do Sol? Deus cumprindo sua palavra. Agora, mais uma vez, quero fazer menção do livro que eles fizeram, os pastores fizeram, que estão em companheirismo com o Centro-Oeste do Brasil. Então, fizeram um livro
E neste livro puseram uma interrogação em cima da nuvem, onde Deus estava cumprindo. Então, para ver que eles não têm revelação, são ministros como eram os ministros de Jezabel. Eles não têm revelação e ajudam, porque se você notar um plenário de pastor, nenhum está de acordo com o outro. Mas quando forma uma coisa como esta, para combater o cumprimento da palavra, eles são como Herodes e Pilatos. A Bíblia diz que Herodes e Pilatos não combinavam. Mas quando foi para crucificar Jesus, eles se uniram. E hoje o que a gente vê, o povo que crê na ressurreição isolada do Mombrana está unido com quem não crê, contra isso daqui. É Pilatos e Herodes outra vez, na terra. Está nos pastores, nos ministros, não mais dos pentecostais, mas da mensagem. Não adianta nós querermos falar deles lá fora, quando dentro a coisa está feia. Não adianta você falar de... Lá fora eles estão discutindo, lá fora eles estão brigando, lá fora eles estão casando e divorciando, lá fora eles estão vivendo com mais de uma mulher, lá fora não. Então você tem que ver que dentro da mensagem, muitos que crêem na mensagem têm feito a mesma coisa. São adúlteros do mesmo jeito. Se Jesus viesse pregar hoje, ou João Batista, ele ia pregar desta forma: adúlteros. Adúlteros e adúlteras. Ele traria a mesma mensagem: raça de víboras. Tem hora que eu penso que eu mesmo estou pregando muito forte. Mas quando eu vejo o cumprimento da palavra e vejo homens com a Bíblia na mão, com os livros do profeta na mão, que são os mesmos livros que eu tenho, e eles têm mais do que eu, e eles têm mais sabedoria que eu, e eles não conseguem crer naquilo que Deus fez, então eu me considero como um Pedro, como um Zaqueu, como uma prostituta. Eu me considero como estes que puderam ver, enquanto que eles são como Anás, Caifás, como Pilatos, Herodes, que estão lutando contra. E Deus cumpriu sua palavra. Então, meus irmãos pregadores do centro-oeste do Brasil, eu aprendi isso, me veio isso ontem. O melhor que vocês fazem é ver que vocês estão errados. Vocês estão errados, o livro está errado. E vocês estão fazendo coisas que estão contrárias à própria mensagem. E põe o nome de vocês, todos vocês aceitam, só porque o seu nome vai ali. Isso é ter o nome no livro da besta. Um livro que combate a própria mensagem do profeta, um livro que põe uma interrogação em cima da maior foto, do maior acontecimento, do maior segredo, do 7º selo. Não é digno do povo crer numa coisa dessa. Mas você sabe que ajunta mais gente com Jezabel, com os 400 profetas de Jezabel? Mas o espírito de Elias está aqui outra vez. Se vocês puderem perceber, o espírito de Elias está contra todas estas coisas. E eu duvido que irmão Brana daria a mão para umas coisas dessas. Por isso ele teve que morrer, para que sobre o nome dele se fundasse estas denominações. Dentro da própria mensagem. Ele teve que morrer. Mas, como ele diz, há muitas igrejas e há muitas noivas, mas haverá uma verdadeira. Eu creio que agora a verdadeira tem aparecido. Não sou eu, mas eu faço parte dela. A verdadeira é aquela que crê que Deus cumpriu a sua palavra. Se não crê, você não é noiva nem esposa, você não é nada, porque não crê. Isso daqui é para quem crê, não é para quem não crê. Então, os mistérios estão revelados. Ele está dizendo aqui que o que aconteceu no Monte Pôr do Sol era Deus cumprindo o Apocalipse 10, de 1 a 7. Se Deus cumpriu o Apocalipse 10, de 1 a 7 no Monte Pôr do Sol,
você tinha que ver isso quando ele tinha pregado lá atrás. Mas ele está pregando qual é a atração sobre a montanha quase 2 anos depois que ele pregou os selos. Porque nem ele sabia que tinha cumprido lá atrás. Ele também pensava que estava para frente. Mas agora ele veio mostrar para nós que está para trás. Ele pensava que a terceira etapa estava para frente. 7º selo, 160, 161. Ele pensava que estava para frente. Em 65 ele veio e disse, não, está para trás. Eu pensava. Certo? Os ungidos, 262, tradução da voz de Deus. Então, é a gente acompanhar o profeta, porque quando ele não podia ver aquilo, é porque aquilo tinha que acontecer primeiro para depois ele saber. Tinha que acontecer. Deus deu tudo para o profeta e ele revelou tudo para nós. Aquilo ficou tudo revelado. Ele pregou todas estas coisas, está cumprido. Apocalipse 10 está cumprido. Mas precisava de um tempo para ele poder mostrar aquilo mais claro para nós. Qual tempo? Depois que aquilo houvesse acontecido. No tempo que estava acontecendo, naquele dia, ele não podia falar, porque era o dia e hora que ninguém sabia. Depois que passou o 7º selo, então ele vem e diz, olha, eu pensava que era assim. Ele até pensava que tinha 7 selos dentro e 7 selos no reverso do livro. Ele pensava. E quem é que não quer ter o pensamento do profeta? Eu quero ter. Mas eu quero ter o pensamento do profeta quando dizia eu pensava e agora o que eu penso. Eu pensava que era assim, mas não é assim. Então eu vou lá e corrijo o meu pensamento com o pensamento do profeta. Ele diz, eu pensava que tinha 7 dentro e 7 no reverso do livro, mas não pode. Amém? Alimento espiritual em seu devido tempo, 79, ou 83, numa outra tradução aí. Mas é bom saber destas coisas, que isso está cumprido. Deus cumprindo sua palavra. O 150, eu estou com o 151 para ler primeiro, para depois 150. Eu pego sempre de trás para frente. Eu começo a estudar a mensagem assim, de trás para frente. Sabe? Então eu começo a ter minhas marcações assim, de trás para frente. Mas tem o 150, que o irmão Brana estava naquela nuvem, nessa nuvem. O irmão Brana estava nesta nuvem aí que você está vendo. Agora, o irmão Brana diz assim, que ele estava aí, mas as máquinas não viram. 150, com a atração sobre a montanha. Lá atrás, no Monte Lemon, as suas grandes máquinas fotográficas não viram isso, se levantando de onde estávamos de pé. Ele colocou no meio dos anjos. De onde estávamos de pé, flutuando em direção oeste, ao pôr do sol. Mostrando, é outra coisa, o que é que veio fazer, para que serviu? As máquinas não viram ele flutuar no ar. Então você procura, eu sei que os irmãos estão aí procurando nas fotos, e nessa foto, e eles faz de tudo para ver o irmão Brana na foto. Eu só queria que vocês entendessem uma coisa, irmão Brana está dizendo aqui, olha, ele, irmão Brana que está dizendo. É muito bom. Tem mais gente aqui no Brasil, sempre olhando nas fotos. A gente olha na foto, eu quero ver aonde está o irmão Brana aqui. Mas é o irmão Brana mesmo falando, escuta. As suas grandes máquinas fotográficas não viram. Irmão, se as máquinas fotográficas não viram, não adianta nós querermos ver. Nós cremos que ele estava lá. Mas ele está dizendo aqui, as grandes máquinas fotográficas não viram isto se levantando de onde estávamos de pé, flutuando em direção oeste, mostrando que o tempo havia terminado. Ele pegou Apocalipse 10, de 1 a 7, e ele diz, o que é o Monte Pôr do Sol? O que está acontecendo no Monte Pôr do Sol? Deus cumprindo Apocalipse 10, 1 a 7. O que é Apocalipse 10, 6? O tempo terminou. Então,
Alguém diz, não, mas não terminou. Ou você toma a mensagem, perguntas e respostas, ele vai dizer, não, você tirou isso daí lá dos selos, mas é dos selos mesmo que tinha que tirar. Quando o tempo tinha terminado, porque ele não podia falar. Era dos selos que tinha que tirar isso daí. O tempo terminou. Para quê? Para revelar os 7 selos. O tempo havia terminado, porque soaram os 7 trovões nos dias da voz do 7º anjo. Então, ali ele está dizendo, o que aconteceu no Monte Pôr do Sol? A máquina fotografou tudo, mas não viram. Vou voltar aqui. Não viram isto se levantando de onde estávamos de pé, flutuando em direção oeste, mostrando que o tempo havia terminado. Isso não podia ir mais um pedacinho ali. Não podia ir mais um pedacinho. Guarde bem. Ele diz que aquela nuvem não podia ir mais um pedacinho ali. Está na costa oeste. Se saísse da costa oeste, já ia passar para o outro lado. Não podia. E a mensagem do entardecer é exatamente ali, já na costa oeste. É o final dela. Na costa oeste. Agora, escuta. Porque eu quero mostrar alguma coisa para vocês que não são só bênçãos. Um dia eu preguei e disse, você sabe quem foi que deu um passeio aí em cima com a nave novamente? Foi um homem do estado de São Paulo. Mas não precisou revelar mais nada, porque estava tudo revelado. Foi bom isso daí, não foi? Foi bom. É do estado de São Paulo. Agora eu quero mostrar para vocês o outro lado. O lado do mal. Eu quero mostrar para vocês que quando Deus está trabalhando num lugar, não só acontece coisa boa. Alguém diz, você sabe que até o nosso dinheiro, na terceira etapa, o nosso dinheiro, o dinheiro brasileiro, ele é mais valorizado? Esse é um lado. Eu vou te falar o outro lado negativo. Porque esse é o lado que você deve ver. Foi exatamente nesse período. O país está vivendo melhor. É bom ver essas coisas. Agora não é moralmente, não. É você ver politicamente alguma coisa que está acontecendo, como aconteceu no tempo do irmão Brana. Então eu quero mostrar para você o outro lado. Decadente. Que acontece também. Você só espera coisa boa. Mas não. Veja esse lado, o que aconteceu no tempo do irmão Brana nos Estados Unidos, na costa oeste, onde o irmão Brana tinha recebido a revelação, a manifestação dos 7 selos, o cumprimento de Apocalipse 10, de 1 a 7, cumpriu naquele dia, mas escuta o que aconteceu naquele dia. Isso não podia ir mais um pedacinho ali, está na costa oeste. O julgamento atingiu exatamente da mesma maneira. Olha aqui, se a revelação veio, se Apocalipse 10, de 1 a 7, cumpriu, foi uma bênção, ele disse, o julgamento atingiu exatamente da mesma maneira. Teve um julgamento que cumpriu também. Não apenas uma bênção para o povo, uma bênção para o irmão Brana, do cumprimento da palavra, mas ali na costa oeste também veio o julgamento. Eu pus aqui, bênçãos e julgamento na costa oeste. Bênção é muito bom, mas e o julgamento? E aí se você for notar alguma coisa do estado de São Paulo, se você for notar alguma coisa do Brasil, tem bênção e julgamento. Também com a mensagem, bênção e julgamento. E nós estamos acompanhando tudo isso, estamos andando sobre tudo isso, estamos navegando sobre a bênção. E logo o julgamento está chegando aí também. E nós estamos aí por perto. E o julgamento está aí. Não é grande tribulação, não. Não. Aqui só para mostrar para você o que tinha naqueles dias do irmão Brana. Ele diz, o julgamento atingiu exatamente da mesma maneira que isto foi. E indo diretamente sobre Fênix, atravessando diretamente, indo a Prescott, através das montanhas para a costa oeste. Bem em cima, para onde estava indo?
diretamente para o Alasca. E ela está suando, seguindo exatamente para aquele rumo. 151, com a atração sobre a montanha. E os observatórios de todos eles em Tucson continuam indagando, pesquisas da ciência tentando descobrir o que é isto. Tão alto que não pode ser neblina, nem cerração, ou nada lá em cima. O que fez isso? O que fez essa nuvem? Onde está isso? Eles estão simplesmente confusos com aquele halo pendendo além nos céus, como eles estavam quando os magos vieram seguindo uma estrela, dizendo: onde está o rei dos judeus que nasceu? O que era isso? Deus cumprindo sua palavra. O que é este halo de luz no céu? Deus cumprindo o 7º selo. E Deus estava cumprindo lá nos dias de Jesus também a sua palavra. E de lá levantará uma estrela de Jacó. Ali estava a estrela de Jacó levantando. Deus cumprindo sua palavra. Bem, deixa eu voltar aqui agora, porque eles sempre estão confusos. Eles não veem esses acontecimentos. E eu quero que vocês vejam bênção e julgamento. O nosso estado, exatamente o nosso estado, que deu mais um tremor aí agora. Diz que desde 1922, que deu um forte, agora veio um mais forte ainda. E esse terremoto é pequeno ainda, porque ele mexeu em poucas coisas aqui, no estado de São Paulo, certo? E desceu até Santa Catarina, veio até Ribeirão Preto. Deu uma mexidinha. Julgamento. Não é só a bênção, julgamento. No tempo do profeta era bênção e julgamento. No tempo da esposa de Cristo com o seu ministério na terra, é bênção e julgamento. Lá era na costa oeste. E aqui? Diz o irmão aqui que é no sudeste do país. Vem exatamente no estado de São Paulo. Eu quero mostrar para vocês que não é só você ficar alegre, é bênção, luz, não. Vem tremores. O Alasca quase afundou 2 dias depois que a bênção estava caindo sobre o profeta de revelação. O Alasca, na costa oeste, estava quase afundado. Ele quase afundou. O povo não percebe. Vamos nas pequenas coisas que está acontecendo para nós podermos ver o que Deus está fazendo. Então Apocalipse 10 veio provar para nós no Monte Pôr do Sol que o tempo havia acabado. Apocalipse 10 veio provar para nós no Monte Pôr do Sol. O que aconteceu no Monte Pôr do Sol? Cumprimento de Apocalipse 10. O 7º selo estava ali. O representante do 7º selo era o 7º anjo. Será que o povo nunca percebe isso? Senhores, que horas são? 204 a 206. Cada mensageiro representou um selo. Então aquele 7º anjo na constelação estava representando o irmão Brana. E o irmão Brana representava aquele 7º selo aqui na terra para nós. E lá no céu ele estava mostrando que ele era o representante do 7º anjo aqui da terra. Foi por isso que ele desceu. Leia aqui o parágrafo 150, mais um pouquinho, você vê que o parágrafo 150, ele desceu e tomou o irmão Brana. Eles não viram quando estávamos flutuando no ar. As máquinas não viram isto, não conseguiram fotografar isto quando estávamos flutuando no ar. Amém. Então, Deus está sempre cumprindo a sua palavra. E as pessoas não veem. Como não veio? As máquinas não viram o irmão Brana naquela nuvem. Os 7 anjos.
As máquinas não puderam ver. Se visse, irmãos, o que os Estados Unidos tinham feito. É uma nuvem de anjos. Não, mas quem falou que a nuvem de anjos foi William Branham. Quem viu foi o profeta. Porque quem estava lá dentro da nuvem não eram os Estados Unidos. Era um homem que representava os Estados Unidos. Ele estava lá. E o povo dos Estados Unidos deveria ter crido nesse homem como profeta. Ele é o profeta de Deus, manifestou seu ministério, mas eles não puderam ver que ali estava o profeta, porque nem as máquinas viram, nem as máquinas dos Estados Unidos fotográficas puderam ver o irmão Branham, e ele estava lá dentro. A mesma coisa, os trovões estão nos 7 selos, mas as máquinas da mensagem, os pastores, máquina, trabalham muito, enxerga que é uma beleza, mas não pode ver os 7 trovões dentro dos 7 selos. Eles não podem ver nem o 7º selo. E é por isso que eles unem e faz um livro contra o que estamos pregando, como se nós fôssemos o grande herege do dia. Cada vez que Deus manifestou, ele parecia um louco, ele parecia um herege, porque ele falou diferente do que tinha no momento. Me diga que João Batista falou o que eles queriam, e Jesus veio mais atrás e falou pior do que eles queriam ainda. E o Espírito Santo veio de um jeito que eles nunca esperavam. E a coisa veio acontecendo. E agora, no tempo dos gentios, no finalzinho, na costa oeste dos Estados Unidos, Deus veio de uma forma que ninguém esperava. Eles estão esperando Jesus vir com um monte de anjos lá no céu, e cada um tocando trombeta, aleluia, glória a Deus, vamos subir, meus filhos, vamos no rápido. Não, ele ia fazer isso, ia descer só em 7, mas ele não falou a quantia. E por não falar a quantia, então os crentes fizeram aí milhares de anjos. Não, milhares, filhos, isso daí não é para agora não. Isso é a terceira vinda. Nessa vinda agora que ele ia vir é para manifestar como filho do homem. Então ele veio no Monte Pôr do Sol para manifestar como filho do homem. Mas ainda há a terceira vinda, que vai descer com os que subiram no rapto, vai descer para reinar 1000 anos. Eles não podem ver isto, os olhos não dá para ver isto. Os olhos não dá para ver, é um eleito só que vai enxergar Deus cumprindo. Estou falando apenas um pouquinho, dentro de Apocalipse 10, Deus cumprindo a sua palavra. Deus cumpriu o 7º selo, aquele silêncio, aquele mistério do dia e a hora, que o silêncio é o dia e a hora, que ninguém sabia, nem irmão Branham sabia quando pregou o 7º selo. Por isso ele pregou o 7º selo e diz, ele não nos abriu o 7º selo, porque o irmão Branham não sabia. Ele foi saber isso aqui, ó. Tenho que caminhar um pouquinho, porque eu tenho que terminar também. Tem umas coisas tão boas que ele fala aqui. Vamos ver se dá tempo. Quando ele estava no Monte Pôr do Sol, escuta, 138, com a atração sobre a montanha, e eu comecei a subir o monte, que era o Monte Pôr do Sol, correndo o mais rápido que eu podia para o outro lado. Pensa bem, correr em cima do monte, correr subindo o monte. E de repente eu pensei que alguém havia me atirado. Eu nunca ouvi tal estrondo. Aquilo sacudiu toda a terra, e quando o fez, diante de mim estavam 7 anjos juntos, lá no Monte Pôr do Sol. Ele ouviu um grande estrondo, ele pensou que alguém tinha atirado nele. Mas quando ele ouviu o estrondo, logo 7 anjos parou diante dele. E eu encontrei com o irmão Fred e os outros. Pouco depois, disse: o que foi isto? Eu disse: aquilo foi isso. O que fará você? Era a pergunta. Aí o 140, com a atração sobre a montanha, está contando o que havia acontecido. Retornar para casa, pois assim diz o Senhor, os 7 mistérios que estavam escondidos na Bíblia, os 7, não os 6. Os 7 mistérios
que estava escondido na Bíblia por todos esses anos, estas denominações e tudo mais, Deus abrirá estes 7 mistérios para nós nos 7 selos. Agora eu posso ler, trazendo para o tempo presente, quando ele pregou esta mensagem, porque ele está dizendo, contando uma história de alguns anos atrás para as pessoas, o que tinha acontecido no Monte Pôr do Sol, já quase 2 anos atrás, quando ele pregou esta mensagem, com a atração sobre a montanha. Está contando do que aconteceu. Então eu tinha que falar, assim diz o Senhor, os mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos esses anos e estas denominações e tudo mais, Deus abrirá. Então para nós, no presente, Deus abriu estes 7 mistérios para nós nos 7 selos. Está aberto, está aqui dentro dos 7 selos. O que é os 7 trovões, irmão Branco? Laodiceia 38. São as revelações contidas nos 7 selos. Amém? Você crê nisso? Agora, Deus cumpriu sua profecia, Deus cumpriu sua palavra. Vamos aqui para mais um parágrafo, estamos 143 em diante, ele vai falar sobre isso. Escuta, eu fui para o oeste, sobre aquele mesmo monte, é bom ler a mensagem para vocês verem como a coisa acompanha o que Deus cumpriu. Passando com Bentzud por lá, disse, jogando uma pedra para cima, disse ao Senhor Ud, assim diz o Senhor, você verá a glória de Deus. Já preguei sobre isso também. No dia seguinte, lá de pé, um redemoinho desceu e sacudiu as montanhas. Pedras cortaram a copa das árvores fora, cerca de 9 ou 10 metros acima da minha cabeça. Fez 3 grandes trondos e os irmãos vieram correndo. Lá estava cerca de 15 homens de pé, pregadores e tudo mais. O que foi isto? Ele disse, o que foi isto? Eu disse, o julgamento está atingindo a costa oeste. Agora, o julgamento está atingindo parte do Brasil. A bênção está atingindo também parte do Brasil. Se você é uma parte aqui do Brasil, como Branham era uma parte dos Estados Unidos, e ele foi abençoado, você é uma parte do Brasil, que o ministério da esposa de Cristo não podia ser nos Estados Unidos. Lá só começou, tinha que começar aquele ministério, porque ele diz, é a mensagem da hora, terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Sim, é o ministério da hora. Era ali que tinha que começar, porque todos os milagres que era para ser feito, era feito através de um profeta e não de um pastor. Tem gente que está esperando que um pastor milagreiro, dentro da mensagem, levanta e todos os pastores vão fazer grandes milagres para cumprir. Não tem Bíblia para isso, é aquele singular que crê em mim, São João 14, 12, e quem cumpriu isso foi William Branham, e foi ele quem colocou esses versículos que Deus cumpriu em sua própria mensagem. Então não vai esperar que todos os pastores vão fazer agora trabalho de cura divina, e eles estão tentando fazer um movimento como Sara tentou trazer o Isaac através de Agar, e eles estão tentando fazer um trabalho pentecostal dentro da mensagem, tentando trazer um avivamento, os 7 trovões, o poder de Deus para dentro deles. E o que acontece é só ismaelita que aparece. O que vai gerar desse movimento dentro da mensagem é Ismaéis. É aqueles que o próprio Mombrana diz que quer dizer Ismael. É aquele obstinado. É aquele que não guarda a palavra. É aquele que briga com o eleito. É aquele que não tem a semente correta. Ele é um mestiço. Se a gente falar uma palavra, pensa que a gente está xingando. Mas ele é um filho de jumento, com a fêmea do cavalo. E tem semente ou não tem? Tem, de um lado ele tem semente. Mas quando ele mistura semente, forma um híbrido, que não tem semente.
Então o rapaz veio de Abraão, mas veio da escrava. Tem gente que vem de Brana, mas vem com a escrava, que é a denominação que foi formada dentro da mensagem. Isso é Agar, dentro da mensagem. Uma denominação dentro da mensagem, chamada Agar, que não vê o sétimo selo revelado. É Agar dentro da mensagem, que não vê o sétimo selo revelado. Que não vê o William Branham, que revelou todos os mistérios de Deus. Só Agar. Então está gerando esses Ismaéis. O profeta diz, eles são inconvertíveis. E nós ficamos de cima dele. Irmão, você precisa de aceitar que está na palavra. Isso é verdade. Não adianta, eles são inconvertíveis. Ele ainda diz assim, irregeneráveis. Quer dizer que não tem sangue para eles. Inconvertíveis, eles não dão meia volta. Porque conversão é dar meia volta. É estar numa direção e parar com aquela direção e dar meia volta. Nós viemos na direção da Trindade e quando ouvimos William Branham, paramos e demos meia volta. Convertemos, viemos na primeira e segunda etapa, dirigido pelo centro-oeste do Brasil, mas quando ouvimos a terceira etapa, demos meia volta. Mas os Ismaéis não dão meia volta, porque eles não convertem. Eles são inconvertíveis, irregeneráveis. Falam no sangue, mas não tem sangue para eles. Aleluia. Amém? São coisas boas para a gente ouvir. Pedras cortaram a copa das árvores, cerca de 9 ou 10 metros acima da minha cabeça. Aí fez os grandes trondos. Aí o irmão Branham diz, o julgamento está atingindo a costa oeste. Você pensa que é só bênção que vem para o estado de São Paulo? Esta terceira etapa veio do estado de São Paulo. Teve um do estado de São Paulo que foi dar uma voltinha aí no espaço. Teve coragem para isso. Sim, só que não revela mais nada, porque já tinha tudo sido revelado há muitos anos atrás. E hoje nós subimos um pouquinho, nós começamos a ver estas verdades, mas o que tem acontecido? Agora o que tem acontecido? Não tem mais nada para ser revelado. É só crer. Tudo é possível, somente crer. Amém? Amém. Eu preciso ler isso aqui. 145. Mais ou menos 2 dias após aquilo, o terremoto quase afundou o Alasca. O que é esta luz lá em cima no Monte Pôr do Sol, na floresta Coronado do Arizona? O que é esta coisa estranha que aconteceu lá em cima, que as pessoas que estavam dirigindo do leste para o oeste apanharam as pedras que estavam jogadas por lá, onde isto atingiu, e cada uma delas, cada pedra tinha 3 pontas nelas, que isto havia cortado, os 3 são um. Como o profeta vê as coisas. Os 3 são um. Por isso ele vem até em forma de pirâmide. Elas estão colocadas em mesas, como peso para papéis, através de toda a nação. O que é esta coisa estranha sobre o Monte Pôr do Sol na Floresta Coronado, que o povo do centro-oeste do Brasil, os pastores do centro-oeste do Brasil, põem uma interrogação em cima dela? O que é isto? O que é esta coisa? Pastor, é a vinda do Senhor. Foi que ele veio e vocês não souberam. É o 7º selo que estava manifestando, recebendo a mensagem lá no Monte Pôr do Sol, para Cristo descer e pisar. Quando Branham desceu do Monte Pôr do Sol, você tem que saber que Cristo desceu do Monte Pôr do Sol e pisou na terra e no mar. Era isso. Mas para Cristo pisar na terra e no mar, teve que pegar seu profeta e levar para dentro da nuvem e depois descer nele. Aleluia. 146, Atração sobre a Montanha, acho que é o último aqui. Irmão Jackson, está me ouvindo? Vocês recordam do sonho que ele teve, que eu interpretei, indo em direção do pôr do sol? Aí você tem que pegar o 7º selo, 168 outra vez. E isto aconteceu no Monte do Pôr do Sol. Isto aconteceu, Deus cumpriu, Apocalipse 10, no Monte Pôr do Sol. É o tempo do entardecer. Irmão, ele não podia falar isso no 7º selo. Era mistério do dia, era a vinda do Senhor, mas aqui já estava findando o ministério dele.
E ele estava clareando para nós. Isto aconteceu no Monte do Pôr do Sol. É o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol, a mensagem do pôr do sol, através do cenário da história, ou melhor, o cenário de profecias sendo cumprido. E aí você vai ver o que aconteceu no Monte do Pôr do Sol. Malaquias 4, 5 e 6 cumpriu. Zacarias 14, 6 e 7 cumpriu. E vai, é muita coisa. Apocalipse 10, de 1 a 7 cumpriu. Apocalipse 3, verso 14 a 22, estava cumprindo também. Deus estava manifestado em seu anjo, em seu profeta. Atos 3, 19 a 21, estava ali cumprindo. Eles não podiam ver. Mateus 17, 11, Deus cumprindo profecias. O cenário de profecia sendo cumprido, e haverá luz no tempo do entardecer sobre o monte do pôr do sol na floresta Coronado, a 64 quilômetros ao norte de Tucson. Consiga um mapa e veja o pico do pôr do sol lá. Lá é exatamente onde isso aconteceu, e eu não sabia disto até outro dia. Ele está pregando uma coisa que tinha acontecido e nem ele sabia. Ele está dizendo aqui, eu não sabia disso até outro dia. Quando ele ficou sabendo, ele pregou essa mensagem com a atração sobre a montanha. Amém? Que Deus nos ajude. Você que não viu, passe a ver. Não seja as máquinas dos Estados Unidos, seja o eleito. Tem muito crente que é máquina. Uma máquina, trabalha que é uma bênção, mas não enxerga nada. O que é principal para enxergar, ele não enxerga. Tira uma fotografia bonita e o segredo ele não vê. Prega 7 selos, mas não vê o 7º. Prega os trovões, mas não vê os 7 trovões. Fala que tem, mas não vê. Não mostra onde está, porque não vê. Como mostrar? Você não sabe onde está. Deus, te damos graças, Senhor, pela oportunidade de viver e crer nestas coisas. Não estou preocupado se o mundo crê ou não. Eu estou preocupado é com o eleito que crê. É quem crê, crê, é verdadeiramente eleito. E o eleito não é enganado nesses dias. Ele tem a luz da palavra em sua vida. Pai eterno, ajuda seu povo, ilumina seu povo cada dia, e que sejamos uma verdadeira bênção. Tira todo o mal de nós. Não há nada que presta no ser humano, e o Senhor tem que entrar e fazer uma limpeza, uma asepsia geral, para que todos nós possamos sempre ser a morada do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Agora que esse povo seja a morada desta revelação, porque senão não pode receber o Espírito do Senhor que foi derramado nos dias finais, que foi a revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abre meus olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, de meu Senhor a mim falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre meu ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, de meu Senhor a mim falar. Abre meu ouvido, dá
Amém. Deus abençoe todos quantos estão conosco.